Olá a todos! Bem, hoje vamos fazer uma viagem para descobrir de onde vem basicamente tudo o que usamos e comemos. É isso mesmo, vamos mergulhar de cabeça no setor primário, que é no fundo a base da nossa economia e do nosso dia-a-dia. Pensem um bocadinho. Seja a comida que temos no prato ou até o combustível que mete o carro a andar, tudo, mas tudo, tem de vir de algum lado, não é? Pois, é precisamente essa origem que vamos explorar juntos. Ok, então o nosso percurso é simples. Primeiro, vamos perceber o que é isto do setor primário. Depois, metemos as mãos na terra e olhamos para a agricultura mais a fundo. E para terminar, vamos ver o que é faz funcionar, ou não, os tais fatores naturais e humanos. Vamos a isto? Muito bem, vamos lá começar pelo início como deve ser. O setor primário, bem como o nome indica, é o primeiríssimo passo. É literalmente o ponto de partida para tudo o que se produz. Atenção, que a palavra-chave aqui é diretamente. Ou seja, o setor primário abrange todas aquelas atividades que vão buscar coisas diretamente à natureza. É tudo o que se retira antes de ser transformado em alguma coisa mais complexa. E o que é que faz parte deste setor, então? Bem, aqui temos os grandes pilares. Claro, a agricultura, que toda a gente conhece, a pecuária, a criação de animais, a silvicultura, que é basicamente cuidar das nossas florestas, a pesca, obviamente, e até a indústria extrativa. Pensem na mineração, por exemplo. É um conjunto bem vasto. Agora, uma coisa curiosa é a importância deste setor varia imenso de país para país. Se formos a ver, em muitos países em desenvolvimento, especialmente em África, o setor primário é mesmo o motor da economia. É o que move tudo. Já nos países mais desenvolvidos, como o nosso, continua a ser super importante, claro, mas já não representa uma fatia assim tão grande da riqueza total. Ok, agora que já percebemos o que é o setor primário no geral, vamos dar um passo em frente e focar-nos na sua estrela principal, a atividade que toda a gente associa logo a este setor, a agricultura. Posto de uma forma simples, a agricultura é a arte de trabalhar com a terra. Não é só chegar lá e deitar umas sementes ao chão. Claro que não. É todo um processo de criar as condições ideais para que as plantas cresçam saudáveis e nos deem aquilo de que precisamos. E não pensem que a agricultura só nos dá a comida do prato. Nem pensar. A variedade de coisas que vem de lá é impressionante. Estamos a falar de rações para os animais, de plantas que dão origem a biocombustíveis e até das matérias-primas para a indústria, como o algodão para a roupa que vestimos. O seu impacto é, uau, gigante. Mas esperem lá, se é assim tão importante, por que é que não se pode, sei lá, plantar bananas em todo o lado? Boa pergunta. É que existem regras do jogo e é isso que vamos ver agora. A resposta está toda no equilíbrio. Um equilíbrio entre dois grandes tipos de fatores. De um lado, temos aquilo que a natureza nos dá, ou impõe, os fatores físicos ou naturais. E do outro, temos a nossa mãozinha, a intervenção das pessoas, os fatores humanos. Certo. Então vamos lá aprofundar isto. E vamos começar por aqueles fatores que não conseguimos controlar. Os fatores naturais. São eles que definem as regras mais básicas de todas. E o primeiro da lista, e talvez o mais poderoso de todos, é o clima. É o clima que basicamente desenha o mapa da agricultura no mundo inteiro. Pensem nisto. Cada planta tem a sua zona de conforto preferida. Precisa da temperatura certa, da quantidade de chuva certa, das horas de sol certas. Vejam este exemplo. É perfeito para percebermos isto. O cacaueiro, a planta que nos dá o maravilhoso chocolate, só se dá bem em climas quentes e úmidos. Tentar cultivá-lo noutro sítio seria uma missão quase impossível. Isto aplica-se a tudo, cada planta com o seu clima. E não é só isso. O clima também manda no chamado ciclo vegetativo. O que é isto? É, no fundo, o calendário de vida da planta, desde que se semeia até que se colhe. E basta chover a mais ou a menos, ou fazer sol na altura errada, e pronto, toda uma colheita pode ir por água abaixo. Além do clima, há mais dois fatores naturais muito importantes, o relevo e o solo. Pensem num terreno muito montanhoso. A altitude faz com que as temperaturas sejam mais baixas e, convenhamos, andar de trator numa encosta íngreme não é fácil. E depois, claro, temos o solo. O solo é, digamos, a casa da planta e tem de ser uma boa casa. Exato, um bom solo, a que os especialistas chamam solo arável, é mesmo a chave do sucesso. Como se pode ver aqui, é um solo cheio de vida, rico em nutrientes, em matéria orgânica, um solo fofinho que deixa as raízes crescer e que consegue guardar a água na medida certa. Mas claro, a natureza não dá só coisas boas. Por vezes, os fatores naturais podem ser um verdadeiro pesadelo para os agricultores. Falamos de eventos extremos, como uma seca que parece não ter fim, uma geada que queima tudo de um dia para o outro, ou inundações. Tudo isto pode arrasar colheitas inteiras. Então, para resumir esta parte, a ideia principal é esta.
De um lado da balança temos a natureza, com as suas condições, o clima, a forma do terreno e o tipo de solo. E do outro lado, estamos nós, os seres humanos, com as nossas decisões, os nossos objetivos e, claro, a tecnologia que inventamos. E não se enganem, estes fatores humanos são tão ou mais importantes hoje em dia. Estamos a falar de quê? Bem, da demografia, de se há pessoas para trabalhar a terra ou não. Do objetivo da produção, se é só para comer em casa ou para vender ao mundo inteiro. Das políticas, dos apoios e dos subsídios que podem ajudar, ou não. E, claro, da tecnologia. Hoje temos tratores, drones, sistemas de rega super inteligentes. Tudo isto muda completamente as regras do jogo. Portanto, no fim de contas, o que é a agricultura? Eu gosto de pensar nela como uma parceria, uma espécie de dança complexa. A natureza dá o palco, define a música e nós, os humanos, entramos com os nossos passos. O trabalho, a inteligência, a tecnologia, para tentar criar a melhor coreografia possível. E para fecharmos, fica aqui um desafio para pensarmos um pouco. Aqui na nossa zona, no Pinhal Novo, com o tipo de solo que temos, com o nosso clima, quais serão os fatores que mais influenciam a agricultura que se faz por cá? Serão os naturais? Serão os humanos? Ou será uma mistura dos dois? Fica a questão no ar para explorarmos.